Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube, o Modo Beta, que é o Estado de Melhoria Constante. Eu sou o Thiago Pereiras, consultor em inovação, biohacker, pioneiro do conceito Health Optimization Biohack no Brasil e business partner da startup Suridata. Bem, hoje o nosso tema é um tema extremamente importante. Hoje o tema é 7 dicas para reduzir a ansiedade de forma natural. Um tema super necessário para quem vive nas grandes cidades e que vive nesse mundo cada vez mais VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Antes de chamar a vinheta, eu gostaria de te pedir para comentar aí embaixo sugestões para os próximos vídeos e deixar aquele like. Então, roda a vinheta aí, editor! Nossa, dessa brincadeira, né, editor? Editor, roda aí a vinheta, editor! Então, pessoal, esse tema é um tema que eu gosto bastante, falar sobre ansiedade, e a ansiedade tem uma conexão direta com depressão, com doenças mentais, e eu particularmente é o tema que eu gosto muito. Nesse mundo que a gente está vivendo hoje, é um mundo cada vez mais rápido, cada vez mais conectado com as tecnologias, computadores, celulares, nossos relacionamentos estão mudando o tempo todo, as redes sociais influenciam os nossos passos. Então acaba que a ansiedade, ela vai ser, se não já é na verdade, uma das doenças que mais afetam não só os brasileiros, mas todos no mundo inteiro. Porque a gente sempre está ansiando por alguma coisa, a gente sempre está esperando por algo. E a ansiedade, ela vem de uma questão muito emocional nossa, de sempre imaginar e já querer viver no futuro. Isso gera um problema muito grande, porque a partir do momento que você já fica imaginando todas as situações que o mundo vai exigir que você exerça, acaba gerando muitos sentimentos negativos, como raiva, tristeza, nojo. São sentimentos básicos nossos que normalmente a gente utilizaria no período em que a gente estava sobre a lei da selva para nos proteger, que hoje a gente usa para sobreviver o tempo todo. Você fica ansioso pela carta que não chegou, você fica ansioso pela mensagem que você não recebeu, você fica ansioso pelo celular novo que você não comprou. Então hoje esse nosso novo mundo contemporâneo exige a gente muito mais do que os nossos antepassados. Então a gente acaba tendo situações de ansiedade muito grande. Então a ansiedade, ela acaba afetando o nosso corpo inteiro, desde as questões emocionais a questões como trato gastrointestinal, questões como respiração. Então nós estamos vivendo num mundo que faz com que nós estejamos ansiosos o tempo todo, ansiosos pelo aquele emprego, ansiosos por aquele filho que a gente não teve, ansiosos pelaquela viagem, ansiosos pelas nossas férias. Então a gente fica muito mais tempo ansioso, a gente fica muito mais tempo pensando no futuro. E como o futuro ele é sombrio, ele não existe, a gente precisa trabalhar esse conceito. E a partir do momento que a gente escolhe trabalhar esse conceito dentro da gente, que é a ansiedade, e que muitas vezes está associada à depressão, a gente precisa entender a seguinte questão que eu sempre falo. Nosso cérebro é muito primitivo, galera. Nosso cérebro foi programado pela lei da selva. E na lei da selva, a gente não sentia ansiedade, a gente vivia o momento presente, porque o único objetivo seu era a sobrevivência. Você só tinha duas missões, sobreviver e passar
passar seu material genético para frente. Só que isso mudou. Nós temos um corpo e um cérebro primitivo, que foi moldado pela lei da selva, que sobrevive num mundo muito rápido, um mundo muito totalmente diferente do que vocês estão vendo aqui da natureza. Um mundo que a gente está o tempo todo sendo massacrado, a gente está o tempo todo pegando o celular e vendo a opinião de várias pessoas. Eu sei provavelmente você, que se você não gostar do meu vídeo, você vai dar um dislike, e eu não tô nem aí para isso. Mas eu entendo que isso faz parte da sua opinião, da sua análise. E aí o que acontece? Às vezes, se você não tiver uma tranquilidade com você mesmo, um autoconhecimento, você vai achar isso muito ruim. E o problema é que nós estamos expostos a isso o tempo todo. A geração Z, por exemplo, é a geração que mais vai estar exposta a tecnologias, a redes sociais. Por exemplo, eu sou geração Y, a geração milenar, ela nasceu sem ter internet. A internet fez e faz parte da minha vida. Então, um pouco diferente. Então, é necessário que vocês entendam que você aí do outro lado tem um corpo e um cérebro extremamente primitivo, moldado pela lei da selva, e que vocês têm que adaptar a esse mundo que está em constante transformação. E exatamente é o motivo desse meu vídeo, é dar dicas de forma natural para você reduzir a ansiedade. Vamos para a dica número 1. Pessoal, a dica número 1 está relacionada com o nosso intestino. O intestino, gente, para quem não sabe, ele é considerado o segundo cérebro. Ele tem uma conexão muito poderosa com o nosso cérebro. Então, sim, o que você come faz a diferença no seu dia. É o que eu chamo de input e output. O que você tem colocado para dentro em termos de alimento. Então, para você reduzir sua ansiedade, você tem que evitar alimentos inflamatórios, tá? Isso inclui redução da açúcar, aumento de alimentos das chamadas gorduras boas. Então essa é a dica número 1. Melhore sua alimentação. A segunda dica é o exercício físico, gente. Praticar exercício físico previne, reduz a ansiedade, te dá tranquilidade, você reduz a sua pressão arterial, sua frequência cardíaca e, consequentemente, você reduz a sua ansiedade. Lembrando que a primeira dica que eu falei da questão alimentar envolve uma questão inflamatória. O exercício físico ajuda nesse processo de redução da inflamação do seu corpo. E a inflamação do seu corpo e a inflamação da sua microbiota, do seu intestino, é que pode vir a provocar um aumento da sua ansiedade e, consequentemente, talvez uma depressão, uma doença mental. Vamos para a dica número 3. A dica número 3 ela é um pouco complexa e, em alguns casos, algumas pessoas precisam procurar terapia com profissionais, psiquiatra, psicólogo. Por quê? A ansiedade ela está também relacionada com a forma como você pensa. Porque, vem comigo para você entender. Vamos supor que segunda-feira você pode receber um aumento ou pode receber o seu salário. O que acontece se você não recebe o seu salário na segunda-feira? E aí, quando você não recebe o seu salário ou esse aumento na segunda-feira, provavelmente seu cérebro, sua mente vai começar a pensar em várias coisas. E em geral, qual que é o primeiro pensamento que você tem? Eu não vou ter dinheiro para pagar minhas contas, eu não vou saber lidar com esse problema, eu vou ter que alimentar meu filho e não tenho dinheiro. Então você começa a criar gatilhos de pensamento negativo. Eu não vou ser coach aqui, mas é importante que você crie processos diferentes nesse processo de pensar, porque a mente nada mais é que uma relação entre o seu cérebro e seu corpo. Então, se seu cérebro não está saudável, está inflamado, e seu corpo ele está fraco, então essa relação vai ser negativa. E aí que entra a mente. Então, o processo seu de pensar, ele vai determinar se você vai sentir ansiedade ou não. Claro que se você estiver vivendo em grandes capitais, isso vai ser muito mais acelerado, porque aí você vai entrar num círculo vicioso de ônibus, de carro, de Uber, em alguns casos você vai acordar tarde, dormir tarde, se alimentar mal, e aí vai criar um ciclo vicioso muito forte. Então você precisa mudar a forma que você pensa. E aí, em alguns casos, você precisa sim buscar uma terapia, um psiquiatra, um psicólogo, para que ele possa aplicar
pouco do conhecimento dele de te reprogramar, fazer com que você passe a pensar diferente. Porque nosso cérebro, gente, ele é um cérebro extremamente associativo, emocional e primitivo. Então você vai começar a associar tudo que você já viveu. E se você tem dentro do seu cérebro, dentro da sua mente, muitas vivências, situações da sua vida de negativa, a chance de que você comece a pensar de forma negativa e ficar ansioso no processo será muito grande. Então, se você consegue fazer isso de uma forma mais simples, se você consegue treinar a sua mente para ter pensamentos mais positivos e negativos, beleza. Mas se você não consegue fazer isso, não entende dessa possibilidade, eu sugiro fortemente que você procure um psicólogo, um psiquiatra que possa te ajudar nesse processo, tá bom? Mas essa é a dica número 4. Pessoal, a dica número 4 é uma dica muito interessante e eu por muito tempo eu desconsiderei ela. Só que eu comecei a ver que isso é muito importante. Gente, a dica número 4 é o toque. Se você do outro lado vive em grande cidade, provavelmente deve ficar muito tempo nos celulares, computadores, é muito provável que você não tenha tempo de qualidade com toque. O que significa isso? Toque, abraço, beijo, você está no meio de outras pessoas. O toque, ele tem um poder da oxitocina, que é um hormônio, o chamado hormônio do amor. E aí eu comecei a observar outras pessoas dentro do meu ciclo. Eu já morei em Belo Horizonte, em São Paulo, atualmente eu estou em Sete Lagoas, e eu comecei a perceber que pessoas que têm distúrbios de ansiedade e depressão têm uma relação sim com o toque. E o toque não necessariamente é o sexo. Eu vejo muita gente indicando, você tem que fazer sexo. Claro que o sexo ele é interessante porque ele envolve todos os hormônios, endorfina, dopamina e o hormônio do amor, que é ocitocina. Mas se você talvez tenha traumas, tenha algumas limitações de relacionamento, de estar com outras pessoas, seja não importa o seu gênero, se você é homossexual ou heterossexual, o importante é o toque. O toque ele é importante pela liberação desse hormônio que é a ocitocina, que é o primeiro hormônio que é liberado quando você tem contato com a sua mãe, tá? Quando você tem o encontro com a sua mãe. Pessoal, a minha dica, a quarta dica a dica número 5, ela é fantástica, simples, fantástica, possível. É o consumo das chamadas gorduras boas. Óleo de coco, TCM, azeite, abacate, carne, peixe. Então você do outro lado, se você não tem uma alimentação baseada nas chamadas gorduras boas, há uma grande chance de você ter problemas no futuro com ansiedade ou depressão, ainda mais se você estiver nos grandes centros, tá? As cigarras resolveram cantar junto comigo, gente, é isso aí. Então, é muito importante que você adicione no seu dia a dia, na sua dieta, as chamadas gorduras boas. Por quê? Porque o nosso cérebro é formado o nosso cérebro ele se alimenta das chamadas gorduras boas. Então eu sugiro fortemente que você adicione na sua dieta, na sua rotina alimentar, pelo menos 1, 2 gorduras boas: azeite, óleo de coco, TCM, castanha do Pará, castanha de caju, enfim. Eu tenho outros vídeos aqui, vou colocar no card, de sugestões sobre alimentos que podem ser poderosos, tá bom? Vamos para a nossa próxima dica. Então, pessoal, a 6ª dica é relacionada à suplementação de minerais. Eu tenho 2 irmãos agrônomos e eles trabalham com terra, com plantações, com alimento. E eles me disseram: Thiago, a nossa terra ela não tem a mesma qualidade de 20 anos atrás, de 10, 15 anos atrás. Então, se você do outro lado quer ter uma saúde legal, principalmente redução de ansiedade de forma natural, faça suplementação com GABA, com magnésio. São suplementos que ajudam bastante. Buscar suplementação de minerais é uma solução muito viável, porque os alimentos hoje eles não possuem a mesma qualidade mineral de que nossos pais antepassados tinham 20, 15, 10 anos atrás. Então é essa a dica número 6.
Então, pessoal, a dica número 7 tem a ver com meditação mindfulness. Para você que mora nas capitais, é uma prática que comprovadamente reduz a ansiedade, previne questões de depressão, aumento também do tecido cerebral. Então, se você aí do outro lado quer reduzir a ansiedade, comece a praticar o mindfulness, que é a atenção plena, ou a meditação, tá? Existe uma diferença entre os dois, mas basicamente é a ideia de você trabalhar essa questão mental. É uma forma de autoconhecimento muito poderosa e, acreditem, é uma ferramenta que para quem quer lutar contra a ansiedade tem que usar como uma ferramenta a todo tempo. Então, esse foi o vídeo para vocês, 7 dicas para diminuir a ansiedade de forma natural. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal, que eu vou sempre deixar um vídeo para vocês ativarem o modo beta, que é o estado de melhoria constante, tão necessário nesse mundo VUCA. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!